Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação: Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção: Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 38 do Crosscast. Estamos aqui nos estúdios da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, mais uma vez, levando a teologia da cruz para dentro da sua casa. Seja bem-vindo, quero convidá-lo a participar conosco nessa noite de grande trabalho teológico, grande labor teológico, e nós trouxemos dois teólogos muito especiais, não é? É uma teóloga e um teólogo muito especial para discutir com você um tema muito relevante. Antes, porém, de apresentar o nosso tema do dia e também os nossos convidados, eu queria pedir uma coisa para você. Você que se sente abençoado, chegado à sua casa, não deixe de se inscrever no canal. Se você tem curtido a programação, dá um like. Se você não gosta, dá um dislike, mas participe, interaja. O nosso pedido hoje é para você seguir a gente no YouTube. O nosso canal do YouTube é onde você está nos assistindo agora. Precisa que você não somente aperte aí o seguir, não é? Se inscrever, na verdade, no YouTube você se inscreve e ative o sininho. Ativando o sininho, você vai imediatamente receber sempre notificações quando o nosso podcast entrar no ar. E outra coisa, não deixe de seguir a gente também no nosso Instagram. No Instagram nós estamos identificados como Crosscast Oficial. Se você se sentir à vontade agora, vá aí no seu sofá, tire uma foto da sua TV, provando que você está assistindo a gente, publique no seu Instagram, marcando aí o nosso canal, Crosscast Oficial. Vamos lá. Qual é o tema de hoje, com a trilha sonora? Qual é o roteiro de hoje? O tema de hoje é a teologia da criança. Como falar sobre Deus na infância? Muitos têm dificuldade, não é? Por causa de sermos adultos e termos já deixado a nossa primeira infância há muito tempo. Muitos de nós, pastores, professores, temos dificuldade de traduzir a mensagem de Deus para as crianças. Professores do Ministério Infantil quase nunca têm, eles têm muita capacidade, mas eu vejo que nós, os adultos, com o passar do tempo, vamos perdendo a linguagem. E surgiu, a partir, acredito, de 2000, 2001, uma necessidade de se pensar e se produzir uma teologia para a criança. O que isso significa? Teologia da criança é, na verdade, um desejo de produzir uma teologia ou uma matriz teológica que pense como falar de Deus na infância. Para poder discutir esse tema nesse episódio 38 conosco, convidamos duas pessoas extremamente capacitadas e preparadas para o tema. Elas vão se dizer não capacitadas, vão se dizer não preparadas, não se assuste, mas são como Moisés, não é? São os nossos melhores líderes nessa área, mas vão dizer que são gagos, que não estão prontos e tudo, mas são esses que Deus usa de forma sobrenatural e poderosa. O primeiro convidado de hoje vai dar o seu boa noite é o pastor Samuel Wesley. Samuel Wesley, além de ser meu amigo pessoal, de já ter viajado comigo algumas vezes aí no barco da Amazônia, né, um companheiro, ele é bacharel em teologia, ele é pós-graduado em teologia bíblica sistemática pastoral, tudo isso pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Pastor Samuel é pastor da PIB de Cosmos, aqui mesmo no bairro de Campo Grande. Ele está há 3 anos à frente dessa amada igreja. Ele é o esposo da Renata Tavares, que deve estar nos assistindo, e também o pai do Davi e da Isabela, que não perderão a oportunidade de comentar no chat aí. Alô, papai, estamos ligados aqui. Pastor Samuel, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho o senhor vai dar o seu boa noite. Eu quero apresentar a segunda convidada, antes dela se apresentar também, a missionária Cláudia Góes. Missionária Cláudia Góes é membro aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Eu tenho o privilégio de ser o pastor da Cláudia. Ela ainda é estudante, deve formar-se agora no dia 3 de agosto, né? É estudante de teologia do Seminário Teológico Batista Carioca. Ela é bombeiro militar, casada com Renato, mãe da lindíssima Ana Luísa e do maravilhoso Gustavo, que deverão nos assistir também. Eu vou pedir então que Cláudia dê uma boa noite para o pessoal que está em casa e vai assistir você aqui no debate do Crosscast. Depois o pastor Samuel, também o seu boa noite e boas-vindas aos irmãos. Amém. Boa noite, meus irmãos queridos, meus amigos, né? Obrigada, pastor Carlos. Desde já eu sou grata ao Senhor, né? Porque o Senhor me convidou e eu estou me sentindo muito honrada nessa noite. Olha, de verdade, muito honrada. Me sinto assim, entre
duas pessoas de Deus, dois homens de Deus, muito capacitados, com certeza. E hoje me considero tão somente uma estudante, né? Uma evangelizadora de crianças, isso Amém. sim, com Amém. certeza. E vai ser uma alegria para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito relevante e que é apaixonante, com certeza. Eu tenho certeza que quem assistir aí não vai discordar de mim, tá bom? Eu quero mandar aí um abraço e um beijo para minha família, com certeza estão assistindo, Renato, meus filhos lindos, como o pastor Carlos falou, bem falou, são lindos mesmo, Ana Luísa e Gustavo, um beijo da mamãe. Também os meus professores do seminário, com certeza, eles estarão assistindo, porque eles com certeza me ajudaram muito, né, na elaboração desse material da teologia da criança, tá bom? E eu quero agradecer desde já. Tá bom? Todo mundo que fica aí, fica juntinho com a gente até o final. Vou aproveitar e vou pedir pro pessoal para não confundir que a Cláudia é a primeira vez que vem aqui, viu, pessoal? Tem gente que vai dizer que ela está vindo pela terceira vez. Não confunda, não. né? É a Quem primeira veio vez. foi outra convidada, foi outro dia, foi outro projeto, né? Na verdade, nós levamos 38 episódios para trazer a nossa querida missionária, né? Cláudia Goza aqui. O nosso segundo convidado, como disse o pastor Samuel Wesley, o pastor da PIB de Cosmos, ele dá o seu boa noite, pessoal que está de casa. Olá, meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Também me sinto privilegiado de estar aqui conversando com você e com essas pessoas maravilhosas aqui ao meu lado. Eu agradeço a Deus e a você que está nos dando aí um pouquinho da sua atenção nesse final de noite aí de sexta-feira, uma oportunidade de você aprender um pouco mais desse assunto tão relevante. Quero dar o meu beijão aqui para minha esposa, obviamente, Renata, para os meus filhos lindos também, o Davi e a Isabela, para a minha igreja, Primeira Igreja Batista de Cosmos, um abraço, um beijo para vocês. Quero que vocês comentem aí, mostrem que vocês estão participando, que vocês estão assistindo, trazendo aí as suas observações a respeito desse tema tão relevante. Amém. Se você tiver alguma pergunta, coloca agora no chat, a gente vai estar acompanhando. É óbvio que eu não vou poder interagir com o estúdio aqui direto com você, nós estamos em times diferentes, mas mandando a sua pergunta no chat, a gente dentro do chat, eu, pastor Samuel, Cláudio, a gente vai interagir, procurar responder ou atender aí a sua questão. Meus irmãos, nós não fazemos nada aqui sem direção de Deus, nós temos por premissa no Crosscast o que disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Eu vou pedir ao pastor Samuel Wesley que faça uma oração pedindo a bênção do Pai, a presença do Santo Espírito e a iluminação de Jesus para o programa que vamos iniciar aqui. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, amém, Jesus. Como é bom estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos e já sentir a sua presença nesse lugar. Amém. Obrigado ao Senhor pelo teu Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos enche, é Ele que nos dá palavras. Oh, Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor planejou desde a eternidade esse momento para tratarmos, Senhor, de um assunto tão relevante. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de falar do seu amor para as nossas crianças. Sim, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use nessa noite as nossas palavras. Amém, Senhor, que seja o Senhor falando ao invés de nós. Sim, Deus. E em nome de Cristo Jesus, eu quero te pedir que essa bênção que rogamos para nós aqui se estenda a cada pessoa que está nos assistindo. Amém, Jesus. Senhor, que esse lar, essa família sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós não sabemos as circunstâncias que envolvem essas famílias que estão nos assistindo, mas sabemos que o Senhor tem todo o poder para restaurar, para curar, para aproximar de Ti. Então, em nome de Cristo Jesus, abençoa, alcança, Senhor, essas famílias com a Sua graça e com o Seu amor, e que através desse podcast, a Tua glória, Senhor, transborde nessas famílias. Amém. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Depois dessa oração poderosa, vamos então, nossa equipe de produção, para o primeiro bloco. Crosscast. Pergunta número 1 Cruz. vem para os dois aqui, dos dois convidados, o que é, na verdade, o tema do nosso episódio de hoje. O que é teologia da criança? Não é? É um conceito novo? É um modismo? A gente está pegando aí do mundo, copiando, não é? Qual seria o conceito, o que é, e a gente poder também detalhar e tentar separar a ideia de que teologia para a criança, teologia a partir da criança e teologia com a criança. Vamos começar com a Cláudia, né? Nossa Cláudia Goss. O que é essa tal da teologia da criança, Cláudia? Bem, o termo teologia da criança surgiu tem bem pouco tempo, né? Em relação a muitos estudos, a muitos temas que já são desenvolvidos há muitos anos. Em 2001, surgiu na Malásia, teve uma conferência lá,
E a primeira vez que foi falado nesse termo, teologia da criança. No Brasil foi em 2006, né? Mas, na verdade, a teologia da criança, na sua essência, Jesus que começou no seu ministério. A definição de teologia da criança é até pelo teólogo Kate White. A teologia da criança pode ser definida como uma investigação que considera e avalia temas centrais da teologia, históricos, bíblicos e sistemáticos, à luz da criança ao lado de Jesus. E é baseada, a teologia da criança ela é baseada no texto de Mateus 18, de 1 a 3. A teologia da criança ela propõe, né, é uma proposta para a teologia, ela propõe um novo olhar para as crianças pelas lentes dos olhos de Deus. E apresenta a criança como um exemplo e referência do reino dos céus aqui na terra para os adultos. Diferentemente das outras teologias, a teologia da criança tem a criança de fato como sujeito principal, o sujeito teológico da teologia em si mesmo. E toda a construção teológica é estabelecida a partir, na teologia da criança, ela é estabelecida a partir da criança mesmo, e não a partir do adulto. Então, a definição basicamente é essa. Exatamente. Vejamos aqui, pastor Samuel, como é que funciona, na minha percepção, um adulto conseguir traduzir ou produzir um texto teológico com o olhar de uma criança. Como é que ele faz? Pergunta para a criança, como é que essa interação tem que acontecer? Porque parece simples, mas na prática é um baita desafio. Sim, é um desafio. Eu enfrentei um desafio parecido há algum tempo atrás, porque depois de muitos anos sem trabalhar com criança, me focando ali no ministério pastoral e pastoreando basicamente adultos, embora as crianças sempre mereceram uma atenção especial, eu fui desafiado a contar histórias para criança numa viagem missionária. Eu estava feliz em participar da viagem missionária quando, de repente, eu percebi que só iriam pastores nessa viagem missionária, e eu falei, nessas comunidades, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar criança. E muitas crianças. Muitas crianças. Então, na primeira viagem, eu fui junto com o senhor na minha segunda viagem. Na primeira viagem, eu perguntei no grupo dos pastores que iriam, meus queridos, quem vai preparado para trabalhar com criança? E depois de 2 dias de silêncio, eu percebi que Deus estava me chamando para isso. E aí eu precisei resgatar aquele Samuel que na adolescência trabalhava com IBF, que logo depois que saiu da infância começou a trabalhar também com as crianças. E eu percebi que havia essa necessidade de uma adaptação. O adulto ele precisa falar a língua da criança. E, infelizmente, depois de algum tempo, a gente esquece essa linguagem. É difícil. A teologia da criança, a irmã explicou muito bem, é a tentativa nossa de traduzir aquilo que a gente entende muito bem, as mensagens que a gente absorve muito bem da pregação, da leitura da palavra, e tentar traduzir isso para uma linguagem infantil, sem corromper a mensagem. Sem corromper a mensagem, isso que é importante. É um desafio, sim, é um desafio. Então, a teologia da criança, na verdade, é a tentativa de cada um de nós de produzir uma teologia para a criança. Sim. E aí, Cláudia, é isso? Sim, é uma teologia feita a partir das crianças. E do que as crianças também têm a ensinar. A teologia da criança, ela não é só... Ela engloba a criança como centro. O sujeito principal é a criança. Sim. Mas ela também tem a nos ensinar através da criança. A teologia, ela defende isso. E o pastor e teólogo Kate White, um dos fundadores também do movimento da teologia da criança no Brasil, ele afirma o seguinte, que Jesus julgou que a presença de uma criança daria aos discípulos, porque é baseado em Mateus 18, Mateus né? 18. O termo teologia da criança é baseado em Mateus 18. Então, a gente vai sempre falar sobre esse texto, né? Quando a gente for defender sobre a teologia da criança mesmo em si. Ele afirmou que Jesus julgou que a presença de uma criança daria aos discípulos uma pista em relação àquilo que eles não conseguiam compreender até o momento, referente a quem era o maior no reino de Deus. Porque a discussão começou com isso. Jesus ele trouxe a criança para o meio dos discípulos e é exatamente essa postura de Jesus que a teologia da criança foca. Por que Jesus trouxe essa criança para o meio? Ele poderia ter colocado ela no colo, ele poderia ter colocado ela do lado. Mas a discussão ali anterior era o quê? Quem é o maior no reino do céu, Senhor?
né? A gente vai falar daqui a pouco, eu não vou citar o termo, a gente vai falar daqui a pouquinho. E os discípulos estavam preocupados com coisas que não eram para eles se preocuparem. Eles estavam com uma visão distorcida de fato. Uma frase forte de Jesus nesse momento é: não será assim entre vós, né? Sim. É interessante para repudiar o comportamento. O comportamento estava equivocado, Ele estava exortando os discípulos. O coração estava caminhando para o lado errado. Com certeza. Totalmente equivocado do que era o objetivo de Jesus na sua Exatamente. escola de discípulos e nos preceitos do reino. Exatamente. E ao trazer a criança, ele repudia, dizendo: não é assim entre vós, e passa a dizer como tem que ser. Sim, né? exatamente. Como E tem que Jesus, ser. com essa atitude dele, ele deu um susto nos discípulos, porque a criança, naquela época, principalmente, era um sujeito que não tinha valor na sociedade, e nem era considerado, numeralmente, né, não contava a criança. A criança era alguém que não tinha voz, assim como as mulheres e tal. Então, Jesus, ele sabia de tudo isso. Aí, como assim uma criança agora vai passar a ser referência para a minha vida, para eu poder dar o reino dos céus? Como assim? Então, eu acredito que foi uma sacudida que Jesus deu nos discípulos ali, né? E um aspecto importante para a teologia da criança é essa criança colocada no meio como objeto ilustrativo para a lição, ela tem dois aspectos. Pode ser algo figurativo, tão somente Jesus ele poderia estar falando, olha, figuradamente, ó, ela realmente está representando aqui a referência principal, o exemplo principal para vocês aprenderem que se você não se tornar como ela, você não vai herdar o reino dos céus. Eu imagino como deve ter ficado a cabeça dos discípulos, porque como assim? O que eu vou aprender com essa criança? Porque a mentalidade, infelizmente, ainda de muitos hoje, até teólogos, pastores, pessoas que estudam acerca da palavra do Senhor, dominam perfeitamente, elas ainda não conseguem entender que a criança ela tem muito a nos ensinar. E os pontos principais para que nós possamos herdar o reino dos céus é a essência da criança. Jesus quis dizer isso, é a essência da criança. Não do modo infantil, imaturo, mas a essência, as virtudes bíblicas, né, que tem ali impregnado em cada criança, né? O perdão, o amor, isso, a humildade, né? Aquela criança, dependência. A dependência total. Na questão do reino e da paternidade, a dependência é tudo, né? E Depender totalmente do pai. E nesse caso ali dos discípulos, zero de vaidade, né? Porque o discípulo estava ali, peraí, Jesus... Quem vai sentar na direita e na esquerda, né? Exatamente, quem vai estar do teu lado, Senhor, né? E tal, quem vai ser maior lá? Eles estavam preocupados com coisas, com grandeza. Coisas que Jesus, em outros textos bíblicos, recriminou. Ele não estava atrás disso. E a criança, ela ali representou perfeitamente o que Jesus queria dizer para esses crianças, discípulos. se os adultos aprenderem com as crianças hoje, esse negócio de direita e esquerda vai sair da pauta, né? Exatamente. Porque hoje está dividindo muito opiniões. Aí eu falo, fica com Jesus, vamos botar a criança no centro, um pouquinho mais simples, exatamente, né? Porque tem gente virando inimigo aí, por causa de status, ideologia e um monte de ias da vida, estão se desviando do foco principal, isso, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a ti mesmo. Eu Pastor achei Samuel. muito interessante quando ela falou que a gente tem muito a aprender com a criança, né? E isso faz parte da visão de uma teologia a partir da criança. Exatamente. Então, considerando a visão, a experiência da criança, o modo da criança enxergar as coisas, porque a criança enxerga as coisas de uma maneira diferente da nossa. Totalmente diferente. Uma criança lida, por exemplo, com a morte de uma maneira diferente, lida com a palavra de Deus de uma maneira diferente, com o ensinamento de Jesus, com a graça, com a salvação. São temas fundamentais para a nossa fé que a gente enxerga de uma maneira e a criança também enxerga, mas enxerga de uma outra maneira. E a gente tem muito a aprender com ela. Quantas vezes uma criança não nos ensina a respeito de temas que a gente acha tão trivial. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava querendo ensinar o meu filho a separar um pouco do dinheiro dele para ele ofertar na igreja. Então, eu fui e dei R$20 para ele. E falei assim, filho, você vai pegar um pouco para você e você vai ofertar o que você quiser ofertar, o que você sentir no seu coração para ofertar para a igreja. E aí a professora veio para mim e falou assim, pastor, o Davi foi e ofertou R$20. Eu achei o valor assim mais alto do que o normal, né, que as crianças normalmente ofertam. E eu fui perguntar para ele, falei, filho, você fez a sua oferta? Ele, fiz. Quanto você ofertou? Ele falou assim, eu ofertei R$20. Eu falei, mas você não ia tirar alguma coisa para você e ofertar o que você achava que seria conveniente? E ele falou assim, eu ofertei tudo, porque se eu precisar de alguma coisa, meu pai me dá.
Aí eu fiquei assim, olha o entendimento da criança. Um adulto não pensa dessa maneira. O adulto não pensa, eu vou ofertar com liberalidade, porque se eu precisar de algo, o pai vai me dar. O adulto não pode depender de ninguém. Ele vai ser egoísta, né? E egocentrado, porque ele vai ter que pensar que quando eu precisar, eu que vou ter que cuidar de mim. A criança, ela é dependente. Sim. Eu sou assistido, eu sou cuidado, eu sou protegido. E não se tem nós vergonha tivéssemos nisso. a nossa relação com Deus nessa dimensão, nós seríamos muito mais abençoados. Né? Com certeza. Quanto Deus deseja nos dar, nos abençoar, e às vezes está retido lá, porque nós nunca pedimos, ou dependemos, ou mesmo buscamos, né? Ele disse, eu vou pedir alguma coisa, eu vou pedir para meu pai. Sim, eu não preciso dos R$20, porque se eu precisar de algo, meu pai me dá. A minha Aprendi uma nova teologia com segurança está no meu pai. Sim. Dá para pregar um sermão sobre Sim. isso. A minha segurança está no meu pai, né? Exatamente. Eu não estou dependendo do dinheiro, não. E é interessante, assim, eu até anotei algumas coisas aqui, é como assim, eu fico imaginando o que Jesus estava tentando ali falar. A criança ali, ela como se fosse uma lente de aumento. Para as pessoas, os discípulos principalmente, enxergarem através dela os aspectos de Deus e a sua revelação mesmo, o que Ele quer que nós saibamos. Então, ela serviu ali como uma lente de aumento. Eu penso dessa forma. Jesus falou assim, não é possível, olha só, olha para ela, gente. É isso aqui, ó. É isso aqui. Se vocês querem, de fato, estar comigo um dia no reino dos céus, olha para ela. Tem um Imita modelo ela. ali. É. Tem um modelo e ali. o pastor Carlos Queiroz, que é um dos protagonistas também da teologia da criança, um estudioso, um teólogo também, ele brilhantemente afirmou o seguinte, presumo, olha só que forte, presumo ser um reducionismo, pensar na teologia que a criança constrói. Ela não constrói teologia, ela a vive. Então, assim, a teologia está na criança já, né? Deus, a presença, a essência mesmo do reino dos céus. Não é à toa que Jesus falou que dos tais é o reino. Então, o reino dos céus é delas, né? E existe um rei lá aguardando a gente também. Mas a gente precisa entender, né? É isso, eu acho que basicamente Pastor é isso. Samuel, teologia para criança, teologia a partir da criança, teologia com criança. Isso aí tem diferença? Eu acredito que tem. Eu acho que a gente pode tratar a teologia da criança, como a irmã bem falou, né, como uma abordagem para a gente ensinar a criança aquilo que a gente entende de uma maneira e a gente tentar transportar isso para uma realidade onde a criança entende. Na teologia a partir da criança, o fluxo é contrário. A gente aprende mais com essa teologia vivida pela criança. Você me deu a lição do seu filho exatamente agora. Exatamente. Você construiu alguma coisa da sua relação com Deus a partir de uma prática do seu filho. A partir de uma prática dele. Então, eu acredito que a gente tem muito a aprender. Romanos vai dizer que o Senhor gravou na tábua do nosso coração a sua lei, né? Ainda que não tenhamos a lei, a tábua está gravada. Eu acredito que na criança esse carimbo está mais recente. Sim. Esse carimbo está menos corrompido do que no adulto, né? Sim. Spurgeon tem uma frase, eu vou até ler aqui para facilitar e transportar a frase corretamente. Ele diz assim, feliz é quem tem esfera entre as crianças. Quanto mais cedo uma alma é iluminada, mais curta é a sua noite de escuridão. Então, quanto mais cedo na vida ocorre a salvação do coração, melhor e maior será a bênção. Eu amo essa frase do Spurgeon porque ela traduz assim, quando a gente consegue alcançar o coração de uma criança, a gente evita anos de corrupção, anos de vida na escuridão. Então, essa é a teologia a partir da criança, né? E a teologia com a criança é uma abordagem colaborativa. Se em uma a gente ensina para a criança a nossa visão, e na outra ela ensina para a gente, na teologia com a criança a gente colabora. A gente juntos chega a um propósito. Há uma interação. Há uma interação. Uma interação maior. Vamos lá. A segunda pergunta é possível falar de Deus com as lentes da infância? A pergunta é para responder sim ou não, de fato, é possível, mas é explicar para o nosso ouvinte em que possibilidade isso acontece e como que as pessoas vão entender. Porque um adulto, né, um adulto falando com as lentes da infância, eu fico pensando como que o outro adulto vai receber isso. A criança talvez receba até muito bem, mas e os adultos? Então vamos lá. É possível falar de Deus com as lentes da infância? Veja, é possível cultivar um olhar para as crianças pela perspectiva de sua importância, apesar de sua fragilidade? Eu acredito que é mais fácil falar para a criança do que para o adulto, em alguns casos. O adulto está muito corrompido ou muito cego com as preocupações da vida, com as contas a pagar,
com os preconceitos que ele já estabeleceu, que ele aprendeu, com os dogmas que ele foi ensinado, que ele vive. E a criança é uma tábua limpa para a gente trabalhar no coração da criança. Então, eu acredito que não somente é possível, como, na minha opinião, é até mais fácil. Mais fácil. Normalmente, quando você prega um sermão para o adulto, você vai ser julgado por aquele sermão. As pessoas vão ponderar o que você está falando e vão concordar ou discordar. Um adulto normalmente é assim. A criança ela está aberta a qualquer informação nova. Então, é possível. Fácil não é, porque a gente tem a questão dos dons também, né? Tem gente que tem essa habilidade dada por Deus para falar com criança, tratar com criança, mas é possível sim, na minha opinião, é até mais fácil. Claudinha, Sim. é possível falar com as lentes da infância? Sim, é possível sim, não só falar sobre Deus, né, através da própria figura da criança, falar de Deus para ela, falar sobre Deus através dela e também se relacionar com Deus, pelo exemplo dela, né? Eu creio em relacionamento também. O pastor e teólogo, eu vou citar alguns exemplos aqui, porque é muito interessante. O pastor e teólogo Carlos de Queiroz, ele também compartilhou uma experiência interessante. Ele chama de comunidade de fé. Ele convivia, uma época da vida dele, com entre 16 e 17 crianças que frequentavam a casa dele. E ele falou o seguinte, que lá, segundo ele, essas crianças o evangelizavam e o humanizavam ele mais. E ele falou, olha, com certeza, elas tinham muito mais a ensinar de Deus para mim do que eu de Deus para elas. Por que será? Por causa da essência delas, né? Então, assim, eu acredito, com certeza, que a criança, ela é realmente ali o ponto para a gente poder se inspirar mesmo, né? De ver a presença de Deus mais forte, né? O sopro de Deus, né? O hálito fresco de Deus da vida está mais fresco nas crianças, né? O pastor falou sobre isso e é exatamente isso, está mais fresquinho, né? A presença de Deus, eu creio dessa forma, sabe? A presença de Deus, ela está muito mais forte, presente. O Spurgeon também afirmou uma coisa, que a capacidade de crer das crianças é muito maior do que do adulto. Sim. Então, assim, ela está pronta para o Evangelho de Cristo, né? Ela está pronta, muito mais do que o adulto, porque o adulto ele tem já uma bagagem muito pesada de pecado, de uma série de situações que a criança ainda não tem, né? Então, eu creio nisso. E isso é observável. Assim, se você prega para um público de 1000 adultos e para um público de 1000 crianças, o número de crianças convertidas vai ser muito maior do que o número de adultos. É verdade. Porque as crianças estão mais sensíveis Sim. à palavra. Uma vez eu escutei um pregador falando que ele pregou e ele foi ensinado a pregar com a habilidade de pregar como se fosse possível as crianças entenderem também. Então, mesmo que ele estivesse pregando para o adulto, e eu também fui ensinado assim, falar de uma maneira que a criança entenda a mensagem, porque tem crianças ali no meio do público normalmente, né? E aí, quando ele chegou em casa, a esposa dele perguntou assim, e aí, pessoas se converteram? Ele falou assim, 2h30. Já ouviu essa história? Já. 2h30. 2h30. E aí, a mulher conjecturou que seriam 2 adultos e uma criança, né? Porque a meia seria a criança. E ele, na verdade, não. Na verdade, foram 2 crianças e um adulto. Aí ele explicou, né, que a criança tem a vida toda pela frente, então ela é inteira. Ela é uma pessoa inteira para a obra e para o reino de Deus. E a meia é adulta, que já viveu uma boa parte da vida. Mais da metade da vida já passou, né? Já passou. Ele fez essa conta. É interessante essa E outra coisa, pastor, ilustração. essa situação de nos espelharmos, né? Não só para falarmos de Deus através da criança, de Deus para ela, mas também em termos do relacionamento. Olha que interessante o Salmo 8. Ele descreve a figura da criança sendo observada para exemplificar um tipo de louvor perfeito a Deus, né? No verso 2, que fala da boca das crianças e dos que mamam. Ou seja, são crianças muito pequenas que não falam. Olha que interessante. Fala o seguinte, nesse caso, a revelação é anterior ao texto. O que isso quer dizer? Se considerarmos que o texto bíblico construído a partir dessa imagem é revelação de Deus, não podemos desprezar a presença da criança. As crianças não falam, nesse caso aqui do texto, ainda não falam, elas mamam, mas elas já expressam, somente pela essência delas,
o perfeito louvor, né? E aí, aqui fala interessante aqui, aí eu vou dar uma mexidinha assim, né? Pra gente, quando a gente fala em perfeito louvor, a gente pensa em liturgia, né? Metodologia, né? Numa coisa muito assim, prática, de fala, elaborada. E veja, o Salmo 8 afirma que mesmo as crianças ainda que nem falam, elas nem falam, não conseguem expressar-se, elas já expressam ali o que Deus espera de nós. O Salmo 139 diz que antes mesmo que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Exatamente. Se alguém vai responder a adoração, é Deus, né? Olha a profundidade. Ele não depende de palavras e manifestações para saber quem nós somos. Olha que essência forte. Por isso Deus já julga. Se tem fôlego. Exatamente. Olha a essência forte da criança, né? E muitos estão tão preocupados, né? Com tanta coisa, como eu vou falar, como eu vou agir. E Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com essa essência da sinceridade, né? Que a criança, mesmo sem falar, ela expressa. E ao exemplo do pastor, lá em casa também eu tenho muitos exemplos práticos dessa facilidade que a criança tem de manifestar a essência do próprio Jesus, né? Essa coisa do perdoar, né? Eu percebo, né? Meus 2 filhos brigam, não sei o que, papai, daqui a pouco vem cá, pede desculpa, aí se abraçam, aí já estão brincando novamente. Sim. Ou a gente, né, chama a atenção de uma forma mais rígida, mais forte, aí daqui a pouco já estão com a gente, nossa, eu fui tão rígida com meu filho, falei, ele já está ali te beijando, ele já está dizendo que te ama. Então, assim, essa é a essência que Jesus quer de nós, a né? mágoa evapora. Exatamente. É essa essência que vai nos fazer realmente estar no reino dos céus um dia. Não tem para onde correr. A criança realmente é a referência mais forte para nós, né? Adultos. Querendo alguns aceitar ou não, mas é isso aí. Ok. Terceira e última pergunta desse bloco é: as crianças sempre foram uma prioridade no ensino do Antigo Testamento? Fazemos essa pergunta porque no Novo Testamento elas nem eram contadas. Nem eram contadas, mulheres e crianças não eram observadas, mas no Antigo Testamento uma postura diferente. Aí perguntamos: as crianças sempre foram uma prioridade no ensino do Antigo Testamento? Começamos com o pastor Samuel. Sim. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, deixa muito claro que havia uma priorização no ensino das crianças. E o que me chama a atenção nesse texto é que esse ensino, ele era muito mais do que simplesmente sentar e estudar a Torá, estudar a lei. Isso fazia parte do processo, mas não era somente isso. A Bíblia fala que a gente deve ensinar o menino no caminho, ao sentar, ao levantar, ou seja, era uma convivência. E talvez seja o que faz muita falta hoje em dia, né? Nos pais, inclusive nos pais cristãos, essa transferência não somente de conhecimento. A gente terceiriza muito essa obrigatoriedade, né? Essa responsabilidade. A gente chega, eu não vou ensinar a Bíblia para o meu filho, a tia da escola bíblica dominical vai fazer isso. Eu não vou orar com meu filho, o pastor vai fazer isso na igreja. Então a gente fica terceirizando isso. E no Velho Testamento, na Bíblia, a gente consegue perceber que era o ensino da palavra, a convivência pelo exemplo, e havia ali uma transferência, não apenas uma transferência de fé, mas uma transferência de identidade. As crianças, elas se pareciam com seus pais porque elas absorviam essa transferência de identidade. Tanto que era muito comum, e antigamente, na nossa realidade brasileira também, há algum tempo atrás, era as crianças seguirem os mesmos passos dos pais, inclusive nas profissões. O filho do sapateiro seria sapateiro, o filho do motorista seria motorista. Isso é uma transferência de identidade que se perdeu em algum momento. Talvez por comodismo, pela tecnologia, pela distância das pessoas ainda que estejam próximas, a gente acaba não conseguindo mais transferir a nossa identidade, a nossa fé para os pequeninos e nem para os nossos filhos. Então, eu constatei algum tempo atrás, estudando a história da minha família, que os meus avós eram muito crentes e que meus pais, ainda sendo crentes, talvez não eram tão crentes quanto os meus avós. E que eu talvez não seja tão crente quanto os meus pais. Eu fiquei pensando, o que será dos meus filhos e dos meus netos se a gente não caprichar melhor nessa transferência de identidade de fé, né? Então, no Velho Testamento, sim, isso era bem rígido, bem forte. As pessoas eram mais zelosas para transmitir essa informação e nós também deveríamos ser. Claudinha, no Antigo Testamento, uma coisa muito clara que a gente percebe é que os pais faziam questão de fazer de seus filhos discípulos. Sim. Faziam questão. Na minha observação, no Oriente Médio, os filhos de crentes são crentinhos mesmo. Eles são construídos para serem
da mesma religião dos pais. E aí, ainda que tenha para nós um problema, porque aí a religião não sendo a nossa, a gente fica muito preocupado pelo caminho que ele trilha, mas o pai e a família têm essa concepção de que ele tem que discipular seus filhos. Você acredita que isso se perdeu ao longo dos anos? Sim, até em termos cultural, o que o pastor falou, lá naquela região, realmente, naquela época, até hoje, né, os judeus, eles têm esse hábito desde muito tenra idade, né, é ensinado a Torá, é ensinado os ensinamentos ali, a criança ali fica ali, ó, decorando, enfim, hoje, de fato, o pastor Samuel falou muito bem, a gente tem terceirizado muito isso, né, porque a gente tem uma facilidade, né, nós que somos pais, temos os nossos filhos, temos facilidade na igreja, tem uma boa igreja, uma igreja que fala do Senhor, enfim, a gente acaba meio que relaxando, né? Então, tem se perdido acerca disso. E até porque vem de geração em geração, né? É o que o pastor falou, do exemplo que vem vindo dos avós para os pais, para os filhos. Eu acredito que hoje, essa geração está realmente... com muita carência de serem evangelizadas, discipuladas nas suas casas, porque, infelizmente, os seus pais não passaram por um discipulado e um evangelismo sério, relevante. E hoje tem muitas falhas, tem muitas lacunas na vida deles que eles não conseguem passar o que não tem. A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não aprendeu. Então, assim, eu acho que a falha está aí, né? Começa dentro das nossas casas. Lá em casa a gente fala muito com as crianças. A gente precisa começar em casa. Não é a tia que vai te ensinar a orar. Não é a tia que vai te ensinar a ter prazer em ler a palavra do Senhor. Somos nós, os seus pais. A igreja, ela tem como papel de complementar isso, né? E no Antigo Testamento a gente vê isso de uma forma muito forte. Inclusive, pela tradição, de fato, de discipulado, dos pais terem realmente esse compromisso naquela época, a gente vê aqui, tem vários exemplos aqui de crianças que Deus usou no Velho Testamento para fazerem coisas tremendas, né? Temos vários exemplos aqui, Davi, Samuel, José, enfim, são crianças que foram o quê? Instruídas, foram discipuladas. Isso começou na sua casa, né? Samuel foi lá para o templo, Eli já estava um sacerdote realmente, desculpa o termo, medíocre mesmo, estava falhando como pai, estava falhando como sacerdote do Senhor, e Deus viu ali numa criança a possibilidade de um recomeço ali para o povo dele, né? E falou, ela vai me ouvir. Por que Deus não falou com o profeta Eli? O sacerdote Eli, perdão. Por que ele não falou com o sacerdote Eli? Algum motivo tinha. Por que ele falou com Samuel? Né? Ali, né? Então, com certeza. Naamã também, né? Ela serva fantástica, não? Exatamente. Uma menina escravizada, né? Tem tudo para estar revoltada na casa onde está, e ela é bênção. Mas ela tem referência do profeta, tem referência do poder de Deus. Exatamente. Ela leva aquela família a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Com certeza. E eu imagino a credibilidade dessa criança. Sim. Para falar com a mulher de um general e o general acreditar na palavra de uma criança. Exatamente, exatamente. Nós estamos falando de uma realidade muito longe talvez do momento que a gente vive hoje. Pastor, Tal, a gente que precisa retomar. Hoje. Nós precisamos retomar mesmo essa essência, né? Okay. Lá dos primórdios, os pais, né? Porque é o principal mesmo. É dentro da nossa casa que começa, com certeza, né? O discipulado e o evangelismo. Então, dessa forma, sim. Dessa forma. E a gente tem em nossas igrejas, infelizmente, pastor, devido a essa falha, crianças que nós chamamos de igrejadas. Não crianças de fato evangelizadas, realmente transformadas. A gente encontra, a gente faz um trabalho infantil e a gente vê pelas igrejas muitas crianças ainda precisando de conversão, precisando de fato de ter uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Estão ali mais institucionalizados do que convertidos. Exatamente, ou, né? Exatamente. Lidam com a igreja como uma instituição para brincar, para se divertir, um lugar para ir, mas ainda não entendem talvez a essência do evangelho. Exato. A gente é muito questionado com relação a pais que têm os seus filhos já na idade adulta e falam assim, mas eu criei nos caminhos do Senhor, eu eduquei, a Bíblia fala que se educar um menino no caminho que deve andar, ele não vai se desviar. O que aconteceu? A palavra falhou na minha vida, no meu coração. E muitas vezes eu instruo esses pais e conversando com eles, eu percebo que eles tiveram um sucesso de apresentar a criança à religião. Foi o que você falou, crianças igrejadas. Religiosidade. Mas eles falharam em apresentar a criança a Jesus.
A Jesus. Se a criança tivesse Ao tido um Evangelho, encontro verdadeiro com Cristo, ela não se desviaria de fato, porque a palavra é fiel, ela é verdadeira, ela não mente. Mas como eles conseguiram apresentar à criança apenas a religiosidade, aí a criança se desvia, porque da religião as pessoas se desviam, mas de Cristo não, né? Inclusive, pastor, existe uma afirmação mesmo, e isso é estudo já confirmado, que se a criança ela não consegue ter um bom relacionamento com o pai terreno dela, se ela não consegue entender esse relacionamento de obediência, de amor, de cumplicidade, de proteção, essa criança ela vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar-se com o pai divino. Cria-se aí já um problema. Nós fomos uma viagem agora missionária lá para Minas e nós encontramos um caso lá de uma criança que está sendo criada por um irmão da igreja que nem é avô dele, acolheu essa criança. Ela foi rejeitada pela mãe, foi rejeitada pelo pai. E eu pude sentar com ela e tentar falar um pouco do evangelho. Ela falou, eu vou me batizar. Eu, pastor, ela não tem condições de se batizar. E aí eu realmente descobri, ela não tem. E ela tem muita dificuldade de relacionar-se com Deus. A gente fez uma oração, tentou fazer com ela uma oração de repetição, né, de confissão, e ela não conseguiu. Ela teve muita dificuldade de confessar Deus como pai. Porque o pai dele está internado nas drogas, o rejeitou. Então, ele não teve esse vínculo formado, né, de uma forma sadia com o pai terreno. E é comprovadamente isso. Os sacerdotes das casas são os pais, né? A primeira figura que mais se aproxima da figura de Deus como pai é o pai terreno. Então, se isso falha dentro da casa, em relacionamento com os filhos, vai falhar. Cria-se uma barreira, né? Exatamente. Vai falhar no termo espiritual mesmo. E a criança vai ter eu me dificuldade. lembro da pandemia, quando enfrentamos a pandemia do Covid com o isolamento, né? Aquele isolamento social, as casas fechadas, e as pessoas foram afastadas do trabalho e da igreja, inclusive, né? Só podia ir na igreja um pouquinho de pessoas, um número muito limitado. Casais e filhos tiveram que se encontrar dentro do lar. E o meu atendimento online, o que eu mais vivi de luta era os pais ou mães me ligando dizendo, não sei o que fazer. Minha mulher e meu marido estão em casa, minha mulher ou meu filho, e eu não sei o que fazer, porque a mulher trabalha o dia inteiro, as crianças o dia inteiro na escola, a gente o marido nunca se encontrava. Então, agora que a gente tem... O que a gente faz? Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, é muito importante revisitar isso, né? Que os relacionamentos são por demais importantes, mas nós estamos acostumados a estar fora, a não nos relacionarmos. E na questão da criança, a interação é tudo, né? Alguns pais me questionaram, falando assim, quando é que as atividades para as crianças vão voltar? Os meus filhos estão sem ler a Bíblia. Eu falei assim, por que eles estão sem ler a Bíblia? Olha isso. Quando é que a atividade voltar? Meu filho não lê, meu pai do céu. Por que você não lê a Bíblia com seu filho? Por que você não ensina a ele? Que coisa preciosa, né? Que momento precioso que Deus está preparando para vocês, de tantas coisas ruins que a pandemia nos trouxe, essa oportunidade ímpar de estar dentro de casa e compartilhar com os próprios filhos. Então, é isso aí, pessoal. Primeiro bloco, sensacional. Acho que a gente já falou quase tudo que tinha que falar. Mas, pessoal, o programa é assim, Crosscast é vivo, né? É uma teologia bastante discutida, pensada e refletida aqui no nosso podcast. Então, pessoal, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Intervalo, voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Esta obra, lindamente ilustrada, traz uma seleção de envolventes histórias da Bíblia, da criação do mundo até a bonita e cativante história de Jesus e seus ensinamentos eternos.
Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta. Que gostoso, né? Comercial gostoso, intervalozinho bem light assim, né? E nada melhor do que a palavra de Deus para as nossas crianças. Primeiro perguntar se você já deu um like aí na nossa programação, já marcou o like, gostou? Não gostou? Dá um dislike, fique à vontade, não é? Gostaríamos de receber a sua opinião, ela é um bom termômetro para nós fazermos aqui a nossa avaliação. No chat, aceitamos aí o seu nome, diga seu nome, diga de onde você está assistindo, né? Neste momento, de onde você está participando. Se você quiser falar conosco também, estamos interagindo agora no chat com você. Faça a sua pergunta, dê uma boa noite para cada um de nós aqui que estamos participando deste episódio, que nós vamos respondê-lo educadamente. Queremos conhecê-lo também a você e de onde você está participando. Vamos agora para o segundo bloco. Crosscast, o adultocentrismo da teologia e na liturgia dos cultos é empecilho à evangelização das crianças? Primeiro seria importante explicar o que é adultocentrismo, e a questão do ouvinte aqui, a pergunta é essa: o adultocentrismo da teologia, uma teologia toda voltada para adultos, e uma liturgia de cultos toda voltada para adultos, é empecilho para a evangelização de crianças? Nossa missionária Cláudia, diga lá. Sim. Antes eu podia colocar, pastor, Pode. mais uma colocação sobre o outro bloco, o bloco anterior, perdão, que nós estávamos falando sobre a fragilidade da criança. Antes da gente falar sobre o adultocentrismo, isso vai até bater com o tema de agora. Porque, assim, os discípulos olhavam para a criança, aquele ser frágil, né? Então, assim, é possível totalmente cultivar um olhar pela perspectiva da criança, mesmo com a sua fragilidade. Porque é exatamente através dessa fragilidade, olha que interessante, que ela, muito mais do que nós, se torna acessível a Deus, favorecendo a ação divina sobre a vida dela, moldando ela moral e espiritualmente à semelhança do Pai da humanidade. E eu queria colocar aqui, só para a gente fechar, o teólogo Nestor, ele é um estudioso, né? E ele uma vez ficou transtornado com essa afirmação. Por que Deus escolheu vir como uma criança? Ele poderia ter vindo, né, já como rei, com um exército de anjos e tomar posse aqui, instaurar o seu reino, botar aqui, inaugurar o seu reino aqui na Terra. Mas ele preferiu vir como uma criança. Por que será? E ele afirmou assim, o teólogo Nestor, ele falou o seguinte: eu não consigo conceber que Deus tenha 2 ou 3 meses de idade. E Karl Barth, descrevendo o bebê indefeso, escreveu assim: esse é o seu Deus. Ele veio como bebê. O Supremo Criador era uma criança tão pequena. Isso é possível? Se é, o que significa isso? Por que Deus escolheu vir como uma criança? Significa que Deus, desde sempre, nos fala que precisamos aprender a sair dos palácios e dos encontros com os eruditos e poderosos e chegar até a manjedoura e a criança. E Luiz Saião, que é um pastor batista, teólogo hebraísta brasileiro, afirmou o seguinte: a grande verdade é que o lugar do bebê é tão especial que Deus resolveu invadir a história humana na figura de um bebê. Em vez de descer diretamente do céu, de chegar repentinamente com um exército celestial para implantar o seu reino, Deus preferiu assumir a forma mais sublime, a forma de aproximar-se do homem, né? Preferiu a forma mais sublime de aproximar-se do homem. Ele preferiu vir como um bebê. Coisa linda, isso que eu né? queria colocar. Coisa linda, que legal. Mas vamos lá então. Vamos para o adultocentrismo da teologia e a liturgia é empecilho para a evangelização das crianças? Sim. Infelizmente o adultocentrismo é um preconceito que é muito real, infelizmente, pastor. E o que é mais triste, que o adultocentrismo, ele estava presente lá nessa cena com Jesus de Mateus 18, né? Os discípulos estavam aí. E o que é o adultocentrismo, né? O adultocentrismo é como é colocado, é um preconceito mais naturalizado pela sociedade, né? É quando tira a figura da criança ou do jovem ou do adolescente de cena e coloca o adulto no centro do raciocínio. Ele é que media isso, ele é que conduz isso, né? Só ele, não dando voz à criança, não dando voz ao adolescente, ao jovem. Então, o adultocentrismo, ele gera em torno disso, tá? E é uma realidade mesmo. É uma realidade, infelizmente, até dentro das nossas igrejas. Isso é muito triste, né?
É triste porque a gente olha para a criança e olha para ela como um sujeito incompleto, né? Exatamente. Você disse que ela não está pronta, não está preparada, é o tal do... A criança é o líder que há de vir, né? A criança é o que vai ser, mas como se ela ainda não fosse, não é isso, pastor Samuel? Eu acredito que o adultocentrismo é a cultura do consumidor dentro da igreja. O consumidor precisa ser agradado. E normalmente esse consumidor é a figura do adulto, porque o adulto é dizimista, o adulto traz a família, o adulto preenche mais o culto público, pelo menos o culto dos adultos. Sim. Então, ele precisa ser agradado. O louvor precisa ser um louvor direcionado a ele. A mensagem precisa ser uma mensagem direcionada a ele e apenas a ele. Então, essa cultura do consumidor, ela acaba por corromper a igreja, no sentido de que a igreja acaba se sujeitando a ele. O nosso culto ele não deveria ser nem adultocentrismo, nem centrado no adulto, nem centrado na criança. Deveria ser centrado em Cristo. E nas multiformas maneiras da gente falar do amor de Cristo, e falar da graça de Cristo, e falar da teologia de uma maneira geral. Infelizmente, muitas das nossas igrejas acabam colocando o adulto no centro como um objeto que precisa ser agradado, que precisa ser bajulado para voltar no próximo domingo, para ofertar no próximo mês, alguma coisa do tipo. Mas veja bem, agora vamos pensar aqui, eu quero ser bem crítico aqui, porque esse é um ponto muito crítico do nosso debate. Se faltar uma linguagem no culto público, na vida comum da igreja, uma linguagem para as crianças, bem dirigida à infância, o que pode acontecer é que os adultos se convertem, os adultos passam a ser discípulos, passam a seguir a igreja e a fé, e até se nominam naquela religião, mas as crianças não. Sim. Não seria esse um problema hoje, por exemplo, que você vive na Europa, que uma geração de cristãos já morreu e os filhos deles não são da fé, não são da igreja, porque acredito que em nada aquela linguagem lhes atendeu? É uma bomba relógio. Nós temos que estar muito preocupados com isso, porque se nós não temos na nossa estrutura uma linguagem que qualifique, que se dirija à infância, que atenda a criança para que ela conheça Cristo, se converta e se concretize como um salvo para servir Jesus e amar, nós vamos perder a futura geração. Não é simplesmente porque isolamos, mas porque ela não tem contato com o Evangelho. Isso justifica o que eu estou dizendo? Sim. Eu ia fazer até uma pesquisa básica aqui entre nós, assim, porque a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Vocês nasceram na igreja? Sim, nasceram no lar cristão. No lar cristão? Sim. Eu, em parte, né? A minha mãe não era ainda convertida, mas ela permitia que alguns vizinhos nos levassem à igreja. E foi assim, né? Eu conheci o Evangelho sendo levada, e logo depois ela se converteu. Mas nós íamos pelas mãos de uns vizinhos que nós tínhamos lá. E como era essa estrutura? Como é que você foi discipulado na igreja? Essa igreja, a sua igreja era adultocentrista ou tinha um foco para criança? Porque eu sou de uma época em que eu participava do culto dos adultos. E eu tinha que fazer um esforço muito grande para entender o que estava sendo transmitido através da mensagem, que era uma mensagem focada para os adultos. O meu momento de ser valorizado como criança era na escola bíblica dominical e em algumas atividades infantis, algumas atividades voltadas para o público da criança, né? Não infantis, mas voltadas para o público da criança. Então, hoje eu percebo que as nossas igrejas, pelo menos aquelas que são mais próximas, as igrejas batistas de uma maneira geral, elas têm uma preocupação maior com isso, né? Existe um culto voltado para a criança, e isso tem sido uma coisa assim a se admirar nas nossas igrejas. Mas uma igreja que tem toda a sua liturgia voltada especificamente para adultos está falhando, e ela vai pagar o preço disso no futuro. Porque, como o senhor falou, esses pais se converteram, mas os filhos não vão ficar por muito tempo. Com certeza. Irão para a igreja até quando forem obrigados pelos pais, até quando... Eles não têm qualquer experiência. Sim. Nenhuma experiência com o Senhor e com o Evangelho, porque não foram confrontados para isso. Sim. Eu fui criado realmente num lar cristão, e obviamente com culto doméstico, leitura da Bíblia, mas na igreja, de fato, uma estrutura magnífica para cuidar da gente, para atender. A segunda igreja batista de Campos, na época do pastor Auricil dos Santos, né? A minha tia Aurelina, que era irmã do pastor Auricil, ela cuidava ali do primeiro piso, tia Aurelina, tia Sara, uma equipe boa ali embaixo, a tia Elvia, do irmão Laurentino. Eles dedicavam um tempo muito precioso para nós. Nós tínhamos as classes
de 0 a 2, 2 a 4, do 4 a 6, aquilo tudo, e aquilo o tempo todo aberto durante o culto, para que a criança interagisse com os pais, interagisse com o ensino, e depois nós íamos para aquele salão. Estou falando de 1980, pessoal. Eu tinha 10 anos, 8, 9, 10 anos, né? De 1970 a 1980 eu estou em Campos ali. Então, o que eu vejo é que isso contribuiu muito para que eu pudesse ter contato com a Bíblia, para que eu pudesse ter contato com o Evangelho. O culto ali embaixo, ali, numa linguagem que nós dirigimos, nós cantávamos, nós pregávamos. Nós pregávamos, já durante fazíamos... o horário do culto da noite ali na igreja. Sim. Eu não tive isso. O tempo todo interagindo com o culto e com o primeiro piso. Você podia subir e participar de uma parte, podia descer e ter a parte, e quando chegava na mensagem que aquilo ficava distante, a mensagem era lá embaixo, e nós é que pregávamos, nós líamos a Bíblia. Maravilha. Tudo. Eu, com 13 anos, eu fui convidado a pregar no púlpito da igreja devido ao desempenho de pregador ali embaixo com o culto. Então, não tenha dúvida que o investimento de uma igreja numa teologia para as crianças, focada para atender, para que elas possam compreender, é fantástico. A gente usava eram os negocinhos, não sei como chamar, aquelas coisinhas quadradinhas que tinham um filme, você projetava aquilo no slide, né? Você projetou? Não, eram uns slides. Uns slides que você jogava numa luz e ele expandia lá na tela. Sim. Aí você Umas ficava... plaquinhas assim. Eram umas plaquinhas, eu não lembro como chamava aquilo. Você colocava o próprio filme ali cortadinho e aí aquilo projetava e você ia contando as histórias e ia narrando e como que aquilo acrescentou na minha vida. Sim. E eu queria E o que seu testemunho é uma prova viva. aquela geração quase toda são missionários, são pastores, são crentes, estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra. Eu acompanho a minha geração de infância, nós temos um grupo aí, né, geração Cib Campos, 1900 e fumaça vai, né, para não entregar a minha idade muito aqui não. Então a gente percebe que aquela geração foi uma geração muito relevante, com grande potencial de reproduzir o evangelho que recebeu, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque como a igreja não tinha essa estrutura de promover uma celebração onde as crianças fossem o foco, os meus pais faziam um esforço muito grande para que em casa a gente tivesse aquilo que na igreja a gente não estava tendo. Eu lembro com muito carinho, meu pai era pastor de Boa Esperança aqui, bem pertinho da gente. E quando a gente recebia algum missionário, quando a gente recebia algum pastor assim que tinha um testemunho de vida muito marcante, mesmo que os irmãos brigassem para receber aquele pastor ou aquele missionário na casa deles, meu pai fazia questão de receber na nossa casa. E ele sempre falava, eu não vou perder a oportunidade dos meus filhos à mesa, sentado à mesa, interagirem com esse missionário, interagirem com esse pastor, para que possam ali aprender, fazer as perguntas do jeito deles. Olha, muito importante isso. A gente fazia umas perguntas às vezes ignorantes, porque era criança, né? Sem umas dúvida. perguntas que pareciam tolas, mas ele respondia com todo carinho e isso me ensinou bastante, a interação com outras pessoas. E o adultocentrismo, pastor, ele vai muito mais além, na minha opinião, do que simplesmente não ter uma linguagem clara para a criança sobre o evangelho, de não ter esse compromisso com a palavra do Senhor, de passar de uma forma correta para que a criança compreenda e receba o evangelho, entenda o evangelho e receba. O adultocentrismo ele vai muito mais além do que isso, infelizmente. Na prática eclesiástica, né? O Benjamin Satter, né, que fez brilhantemente o mestrado dele sobre esse tema, ele afirmou que existem 4 paradigmas que a instituição religiosa promove, que são considerados reguladores da espiritualidade, inibindo assim a infância. São eles, olha só que forte, o templo, o domingo, o culto e o clero. Ele se refere, respectivamente, a 4 perguntas dentro desses tópicos que eu falei agora. Onde, quando, como e quem, né? E essas respostas, elas são institucionalmente perguntas que são adultizantes. Por quê? Deixa eu explicar melhor, né? Eu vou dar aqui até alguns exemplos aqui. Eu fiz parte de uma igreja um tempo atrás que nós éramos proibidos de ensaiar o coro infantil dentro do templo. Aí a justificativa era porque as crianças fazem muita bagunça, porque as crianças vão desarrumar o templo, né? Um exemplo, essa situação do templo. O acesso ao templo, o acesso livre
ao púlpito, né? Isso em muitas igrejas ainda é um problema sério. As crianças, elas não são proibidas, né? Até de acessarem o púlpito. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, porque a nossa igreja é totalmente fora dessa realidade. Glória a Deus por isso. Mas existe ainda muitas igrejas, muitos pastores que não valorizam isso, não acham necessário isso, não valorizam essa situação da criança estar ali, porque ela é a igreja, né? Porque a gente estava falando, a igreja do futuro. Não é. Ela é a igreja, ela é capaz. Ela não é um discípulo sendo preparada, ela está sendo preparada, mas ela já é um discípulo ativo. Ela é considerada como discípulo do Senhor. E ela tem, sim, capacidade, né? E o Benjamin, ele vai além, ele fala o seguinte, que a infância tem sido silenciada de várias formas, até dentro das igrejas. E a mais grave de todas é quando silencia a infância teologicamente. Isso é muito mais grave. Quando isso acontece, opta-se pela visão adultocêntrica, uma lógica adultocêntrica, que acaba-se por abolir, sem perceber, a visão de Deus da igreja. Olha que grave isso. Quando se impõe ali, quando se proíbe essa criança de estar ali no centro mesmo, sendo igreja, exercitando essa missão que ela com certeza exerce com muita facilidade, melhor até que muitos adultos, isso cria um problema para a igreja. Isso acaba como que meio que embaçar a visão da igreja sobre o que Deus quer, né? Da vida, da fé e da espiritualidade dessa criança. Enfim, por que o adultocentrismo ainda é muito forte no ambiente teológico eclesiástico em algumas igrejas, né? Porque provavelmente, eu acredito que muitos acreditam que a criança ainda é vista por muitos como um ser incapaz, com muita deficiência de compreensão. Ela não entende o que a gente fala. Mas por quê? Atribui à criança uma incompetência. Exatamente. E uma incompletude. Ela não está completa e não é capaz e competente de desempenhar os papéis ali. E aí como é que fica? E a Bíblia é totalmente contrária. Exatamente. Eu fui numa igreja uma vez. Eu acho que eu iria louvar. Foi chamado, antigamente, né, chamavam muito para cantar, agora não tem tanto essa prática. Eu fui numa igreja cantar, me convidaram, você vem louvar no domingo aqui, tal. E aí chegou o momento da saída das crianças, né? E assim como nós fazemos aqui, lá foi feito, né? Mas eu me surpreendi com uma atitude muito triste que eu vi lá. Chamou as crianças e tudo, aí uma criancinha, eu quero orar. Aí deixaram ela orar, depois com muita dificuldade, estavam resistindo, não queriam dar um microfone para a criança orar. Eu falei, Jesus, deixa a criança orar. Aí a criança fez uma oração tão bonitinha, eu me lembro como se fosse hoje, Papai do Céu, abençoa a gente aqui e abençoa o nosso culto. Amém. Aí, beleza, pegaram o microfone da mão da criança, falaram, irmão tal, dá para o irmão orar agora para sair das crianças? Misericórdia. Anulou a oração. Anulou, ignorou completamente. Que pena, isso. né? Então, isso é um ato de adultocentrismo, né? Com exemplo certeza. que a gente está, infelizmente, ainda existe muito. E, assim, para quem ainda duvida, né, da capacidade cognitiva da criança, intelectual, Jean Piaget, que foi um dos principais estudiosos, né, sobre as emoções e o cognitivo da criança, afirmou o seguinte, que ele defendia energicamente que a diferença entre a inteligência da criança e do adulto não é quantitativa, é qualitativa. Ou seja, a inteligência não pode ser medida pelo número de anos que você já viveu. O adulto não pensa mais do que a criança, só pensa diferente. Então, que isso fique em nossas memórias. A criança, ela não é menos em termos de inteligência, de raciocínio. Ela está em desenvolvimento, ela está precisando, de fato, aprender, mas isso não a menospreza diante da inteligência, da capacidade de aprender, de ser, né? Como o adulto tem também. Tratando da pedagogia da criança, Piaget realmente é autoridade, a gente precisa respeitar. Exatamente. Vamos para a última pergunta do bloco, a gente tem muito que caminhar. A última pergunta diz o seguinte, no outro lado do enfoque da teologia da criança, não está o risco de uma idolatria da infância? E aí agora vamos para o outro extremo, né? Tem quem nada faz, mas tem quem super faz, né? E supervalorizar e ultravalorizar. A pergunta é muito boa. No outro lado do enfoque da teologia da criança, não há um risco de uma idolatria da infância? Aí vem o nosso ouvinte aqui e pergunta, como é que a gente pode equilibrar isso? Pastor Samuel, começa com o irmão.
Eu acredito que, em primeiro lugar, uma dos ensinos fundamentais que a gente deve ministrar à criança é ela entender que Cristo está no centro. Sim. Que Jesus é o rei. Nem o adulto, nem a criança são reis nesse reino. Não terás outros deuses diante de mim. Exatamente. Quando a gente entra no reino de Deus, pela graça, através do arrependimento, da fé em Jesus, a gente entra nesse reino, o trono está ocupado. E a criança precisa entender isso, entender que ela não é o rei ali. Inclusive, isso acaba sendo um problema, não somente nas nossas igrejas, porque as nossas igrejas, em alguns momentos, trazem isso dos próprios lares, onde as crianças são reis lá dentro dos lares. Isso também é um problema dentro da casa. Então, a gente deveria ensinar a criança e mostrar a criança de todas as maneiras possíveis, de que ela é importante, de que ela é amada, de que a mensagem do reino é para ela, mas nesse reino existe um rei. E eu acho que isso precisa ser o primeiro ensinamento que ela precisa entender. Os pais precisam perceber isso com muito cuidado, e a igreja também. Sim. Que a gente percebe hoje que um discurso que eu ouço muito de mães, muitas vezes de mães, seus filhos meninos ou meninas que sejam: meu filho não vai passar o que eu passei, ele não vai sofrer o que eu sofri, ele vai ter tudo que eu não tive e tal. Você não percebe, isso é sintomático. Aí essa síndrome do reizinho se estabelece. Sim. E quando você percebe, a criança é o centro de tudo. Aí chega na igreja, tem que ser também. E não é. Uma criança que não sabe ouvir não como resposta. Exatamente, muitas. E vão se tornar adultos, assim, desculpe o uso da palavra, insuportáveis. Exatamente. As pessoas chegam a um nível, às vezes, que a gente se sente assim, intolerante, né? É muito difícil aguentar, porque você não pode nem desrespeitar, até pelo nível de problema que você vai arrumar com a família. Mas é preciso tentar sentar com os pais e conversar, porque há um extremo ali. Mas a pergunta, de fato, quando nós na igreja, né, focamos demais na teologia da criança, não podemos incorrer em que tudo na igreja idolatra a infância como sendo o centro, o principal, hein, Cláudia? Sim, dentro da teologia da criança tem essa tensão mesmo. Se corre o risco, né, se você não tem informação correta. Mas como em toda teologia, né, o foco não é. Nesse caso, a teologia da criança, o foco não é a criança, o foco é Deus. Sempre vai ser, né? O que Jesus quis frisar não foi ela como Deus, foi ela como referência para o reino dos céus. Então, assim, a teologia da criança é preciso realmente detalhar bastante isso, né? Ela tem os dois extremos. A gente, ao mesmo tempo, dentro da teologia, a gente precisa realmente legitimar a criança como sujeito prioritário da revelação de Deus, sim. Mas há também essa preocupação de não cair nessa idolatria da infância, né? De um lado, um reconhecimento da singularidade da criança, mas do outro, a gente tem que admitir que, assim, dentro da teologia, como na teologia da criança, o centro é Deus, né? Dizer que a criança é um ser humano é óbvio. A gente vai falar, ela é um ser humano, né? Ela tem necessidades, mas é o caminho para esse equilíbrio entre a prioridade. A gente tem que falar da humanidade da criança. Como é que um ser humano pode ser o centro, pode ser o Deus de uma teologia? Então, assim, antes de mais nada, essa criança que Jesus colocou ele no meio é humana, é falha, é pecadora. Assim como Coríntios nos fala, que todos pecaram. Então, a criança, ela não sai dessa realidade, né, de pecadora, de natureza pecaminosa. Até uma certa idade, ela tem só aquela natureza ali presente, ela peca, mas não racionalmente ainda, com todo aquele que o adulto tem já, essa intencionalidade de pecar, né? Que a gente chama idade da razão. Mas a gente precisa frisar também, apesar dessa referência, desse exemplo principal que ela é para o reino dos céus, ela é humana e ela é pecadora. Então, na teologia da criança, o foco é Deus. O centro é a presença de Deus. Jesus então, é o centro. Com certeza. A teologia é uma teologia da criança, mas ela tem que ser cristocêntrica. Exatamente, não é? exatamente. Ok. Satisfeito. Fechamos aqui então, meus queridos irmãos, o segundo bloco. Eu vou pedir um intervalinho para você, para a gente tomar água. Faça uma proposta. Não desliga, não desconecta. Fique conectado que tem um pouquinho mais. O programa vai ainda bombar aí na sua casa com outros temas muito importantes. Intervalo, pessoal. Voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado.
Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Queridos, estamos de volta. É uma alegria estarmos no nosso terceiro e último bloco desse programa. Eu quero muito agradecer a você que fez essa audiência magnífica durante toda essa sexta-feira. É bom perceber os números, não é? Eles vão se mantendo aqui. É gostoso saber que você deu atenção do início ao fim ao projeto que realizamos dessa noite aqui em nome da nossa igreja, desse ministério. Meu muito obrigado. No último bloco nós teremos 2 perguntas e vamos concluindo assim a temática desse grande episódio 38, a Teologia da Criança. A sexta pergunta vai para o pastor Samuel. Por que as crianças estavam, pastor Samuel, no centro da teologia de Jesus? Você tem na teologia de Jesus muita coisa. Você tem na teologia de Jesus questões políticas, ele trabalha a questão de imposto, né, pagamento de imposto, ele fala da questão das autoridades, do poder e muita coisa. Mas no centro da teologia de Jesus, as crianças. No milagre da multiplicação tem lá uma criança, ele está o tempo todo, de alguma forma, por ação de Deus e do Filho, ali uma criança está sempre no meio da cena e essa interação tem, na minha percepção, uma linguagem propositiva. E a pergunta do ouvinte é muito pertinente. Por que as crianças estão no centro da teologia de Jesus? Eu acredito por questão de identidade, né? Eu acredito que uma criança se assemelha mais a Cristo do que um adulto. E isso faz com que ela seja uma referência, até mesmo para o adulto, de como Cristo sonha que nós sejamos. Então, quando Jesus compara uma criança dá ela como um padrão de humildade, dá ela como um padrão de inocência, dá ela como um padrão de relacionamento com Deus, ele está aproximando a imagem da criança com a sua própria imagem. E isso facilita muito o entendimento, né, da gente que lê o texto. Das pessoas da época, talvez tenha criado uma confusão ali inicial, porque a criança não tinha voz, não era contada. Mas a partir do momento que eles analisam bem o que Jesus está falando, coloca ali a criança no centro e faz com que haja essa identificação com a figura de Cristo. E obviamente Jesus está crendo e absolutamente crendo que a criança é de fato um receptor da obra salvífica, né? Alguém com condições de receber essa obra redentora e se torna essa criança uma metáfora. Sim, do que isso significa. Exatamente. É isso aí, Cláudia. Isso aí. A gente pode afirmar o próprio Cristo, né? A gente entende que ele tem a criança como uma metáfora de si mesmo. Ou seja, ele permite a dedução de que receber a criança é como receber o próprio Deus. Mateus 18:5, né, testifica sobre isso. Moltmann, que também é um teólogo, estudante, né, ele afirmou o seguinte: com essas identificações, Jesus constitui as crianças como seus representantes na sociedade. Assim como Deus está presente nele em virtude da sua missão messiânica, igualmente Cristo está presente em cada criança. Por isso ele usava muitas crianças nas parábolas. E segundo Benjamin Sartre, a gente cita muito ele aqui, porque é um estudioso, fez brilhantemente um mestrado, e ele afirmou o seguinte: a metáfora da criança aponta então para a vida que o cristão deve levar ao seguir o caminho por onde andou Jesus. Para ser filho e filha de Deus, é preciso ter o mesmo espírito de Jesus. Olha que maravilha. Maravilhoso. É isso. Por isso que ele usava tantas crianças, a essência deles, né? Como o pastor Samuel falou. A essência das crianças se aproxima muito da essência de Cristo, do caráter de Cristo. Eu gosto muito desse termo. Amém. Eu falo para meus filhos, desde já, o que é caráter, mamãe? Eu já estou ensinando para eles. Vocês precisam se parecer com Jesus. É isso que vocês têm que buscar. E esse é o desafio, né? Exatamente. Nas cartas, né, do Novo Testamento, ele nos deixou as suas pisadas para que andássemos nelas, né? Para que seguíssemos as suas pisadas. Exatamente. Né? Pastor Samuel Wesley, por que as crianças se tornaram parábolas? Por que elas se tornaram parábolas para explicar o reino dos céus? Tem parábola do semeador, tem parábola, né, do filho pródigo, tem parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. Mas a parábola mais bonita de Jesus é quando ele pega uma criança para explicar o reino. Sim. Aí eu quero, pergunta que não quer calar, por que essas crianças se tornaram parábolas para explicar o reino dos céus? Eu acredito que quando Jesus traz uma criança para o centro do debate e aponta essa criança como uma referência para o reino de Deus, ele estava querendo mostrar para todo mundo ali que o padrão que ele sonhava para a gente, o padrão que ele imaginava para cada um daqueles que estavam ali ouvindo e para a gente também.
Eu fico impressionado, assim, o quanto ainda hoje uma criança que ainda não foi atingida pelos males da vida, agredida, o quanto essa criança é uma referência de Deus para a gente. A gente, nesse nosso bate-papo aqui dessa noite, a gente falou de algumas crianças que se tornaram referência para nós com relação à visão que ela tem do reino, a visão que ela tem de Deus, o relacionamento que ela tem de Deus. Eu lembro de uma oportunidade que eu estava evangelizando lá na Amazônia, e enquanto a gente usa aquela expressão assim, você precisa aceitar Jesus, a criança ainda não estava entendendo muito bem. E eu lembro que o Senhor me inspirou assim, para usar a expressão assim, na sua vida você abraça Jesus. E eu lembro de algumas crianças fazendo um gestinho do abraço, assim, porque para ela é mais do que simplesmente uma metáfora. Para ela é uma ação de vida. Então, Jesus, ele sabe isso, ele conhece a criança, ele sabe qual seria a atitude dessa criança. Então, tanto para essa questão do entendimento do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, quanto para a questão de entendimento de teologia da criança, a criança ela é a referência principal de Jesus. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Eu fico pensando naquele milagre da multiplicação. Podia ser uma vovozinha para trazer aquele farnel, né? Sim. Uma vovozinha preocupada, né? Podia ser um papai zeloso. Não, é a criança que traz o pão e o peixe, e ela que entrega. Sim. E eu acredito que tinha mais gente ali que tinha esse farnel Isso que eu ia falar, embrulhado pastor. ali. Né? O milagre é quebrar aquele coração e entregar, Não, mas a criança entregou. Ela acredita que aquilo ali dá para todo mundo, né? Sim, até por uma perspectiva de fé. É muito interessante. Não Todo sei esse como relacionamento Jesus vai agir, mas ele vai fazer alguma coisa, vai dividir do jeito certinho. É igual quando um filho entrega para o pai e fala assim, pai, temos aqui 3 irmãos, e você vai fazer a divisão, porque se deixar com a gente pode se beneficiar de alguma forma, mas ela confia no pai que vai fazer uma divisão correta. Correto, para todo mundo comer bem. Para todo mundo comer bem, uma confiança plena em Jesus ali. Eu acho esse texto perfeito. Também. Claudinha, aí. Criança tem uma capacidade espiritual extraordinária. Assim, elas podem levar alegria ao coração de Deus, elas podem ouvir Deus, obedecer a Deus, porém também ministrar a outros. Isso que é difícil as pessoas aceitarem. Elas têm essa capacidade. Eu me recordo que eu fazia parte de uma igreja um tempo atrás, e eu tinha o grupo lá, o coro infantil, né, que a gente ensaiava, e eu me reunia com os solistas. Antes do ensaio geral com o coro infantil, eu me reunia com os solistas para nós orarmos juntos, para nós ensaiarmos, mas também para buscarmos a Deus juntos. E tinha uma menininha, na época ela devia ter uns 5 anos, 6 anos no máximo. E uma vez eu pedi, acho que era Júlia o nome dela, se eu não estou enganada. Júlia, faz uma oração pela tia Cláudia. Eu me ajoelhei. Olha, eu não me recordo até hoje de uma oração com tanta unção sobre a minha vida, como foi naquele dia. Aquela menininha foi tomada de fato pelo Espírito Santo do Senhor ali e ministrou assim uma unção especial sobre a minha vida. Eu quando falo isso eu me emociono, porque assim, de fato, a presença do Senhor ela é muito forte na vida daquela menina, através das palavras que ela falava na oração. Então, assim, eles são sim capazes, né? Que nós possamos realmente jogar por terra essa ilusão, né? De que as crianças não têm condições de servir, de serem discípulos, de serem igreja. Tem sim, tá bom? E isso por ela ter essa facilidade, ela com certeza vai nos inspirar, né? A igreja perde, pastor. A igreja perde quando deixa de dar esse espaço à criança, de dar essa liberdade para a criança, essa exercitar né? a sua espiritualidade, né? Expressar a sua oração, expressar a sua ministração. Quem perde é a igreja. Exatamente, sim. A igreja que está equivocada ainda com essa visão. Eu chorei muito aqui cultos da noite quando as crianças pegam o microfone para orar e falam coisas que nenhum adulto falaria. Ou pediriam que ninguém teria coragem de pedir. Rapidamente, né? Falando outra experiência bem próxima a nós. Teve um domingo aqui de manhã, no dia do pastor, lembra daquele domingo, dia do pastor? Meus filhos foram lá, deram um desenho pro pastor e tal, beijaram o pastor. E ele simplesmente, a Ana Luísa é uma bênção, né, de Deus. Sim. Ela disparou pela igreja, saiu correndo. Gustavo foi atrás, não foram parar. Olha, o Renato no meio do povo todo saindo atrás deles e tudo. Enfim, uma professora de criança achou o Gustavo lá na calçada já. E a gente desesperava, meu Deus do céu e tal. A gente chamou a atenção deles e tudo. E aí eu fiquei muito nervosa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, que livramento. Aí chegamos em casa, sentamos com eles.
Fala, vamos orar. O Renato, vamos pedir perdão, vocês fizeram coisa errada. Não pode fazer isso. Aí eu comecei a chorar, mamãe ficou nervosa. Mamãe ia perder vocês. Aí eu falei pro Gustavo assim, já pensou, Gustavo? Se o carro passa por cima de você, meu filho, te atropela, como é que a mamãe ia ficar e tal? Aí nós fomos orar e fizemos uma oração. A oração de Gustavo. Papai Shell, perdoa. Eu quase fui amachado hoje pelo carro. Jesus, amém. Então, assim, ela tem para dar, ela tá ali no coraçãozinho dela, essa sinceridade, essa simplicidade que Jesus espera de nós. Eu acredito muito em uma conexão muito fácil de se estabelecer com a realidade espiritual que a criança tem. Sim, e que o adulto, por ser tão materialista... É verdade. E eu falo até dos crentes, né? Nós temos crentes muito materialistas. Eles têm dificuldade de estabelecer essa conexão que a criança tem com mais facilidade. Eu tenho um testemunho que eu guardo no meu coração, assim que eu fui eleito e ia assumir meu primeiro ministério. Estava no gabinete, o pastor já deve ter vivido essa experiência de chorar com Deus e falar, Senhor, mas eu sou tão incapacitado. Como é que eu vou agir? Agora tudo depende de mim. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Todas as perguntas teológicas vão vir para mim, as mensagens de todo domingo vão ser comigo. Aquela preocupação, intensidade, eu chorando na presença do Senhor, falando, Senhor, eu não sou capaz. Eu vou pedir para desistir. Aí nisso o Tiaguinho bate na porta, Tiaguinho era um menino especial e muito especial, bate na porta, aí fala assim, pastor, eu tenho aqui um presente para o senhor. Eu falei assim, então me entrega, Tiaguinho, você tem um presente para mim? E era um desenho que ele havia feito. E nesse desenho, eu costumo chamar esse desenho de um desenho profético. Ele era um personagem, um bonequinho assim, ajoelhado na frente da cruz. E aí eu falei assim, é mesmo, Tiaguinho, quem é esse personagem aqui? E ele falou assim, é o Senhor. E naquela hora eu ouvi Deus falando no meu coração assim, se você estiver assim, prostrado diante de mim, aos pés da cruz, deixa comigo. Vai sobressair a cruz. O que vai sobressair é Cristo. É ela que e vai. Eu vou capacitar você para essa obra. Então, assim, eu fui tremendamente ministrado através da vida de uma criança. Santo conduz uma criança para ser um homem de Deus, um homem de Deus na sua fragilidade, na sua pequenez, para que você pudesse ver como Deus está cuidando do seu ministério. Então, o quanto a gente não perde, às vezes, quando uma criança chega perto da gente, pede para orar, pede para falar, e a gente fala, fica de lado, daqui a pouco você ora, lá em casa você ora, o quanto a igreja não está deixando de ser abençoada através da vida de uma criança. Com certeza. Aqui na igreja temos um time assim muito especial, que a gente abre o coração e ouve e vê como que Deus tem cuidado, né? O seu cunhado, né, o pastor Felipe Tavares, tem assim crianças magníficas, dá para ver naquelas meninas e no menino uma ação de Deus. Tem aqui a Linda Coplin, filha da Carol, que é também do nosso programa. A Linda tem assim, a irmã do Coque, que a gente chama, né, orações e saídas assim espirituais muito tremendas, né, e que marcam. Gente, olha, foi muito bom bater esse papo com vocês. Queria perguntar para a Claudinha um pouquinho dessa literatura. O que você tem para indicar, Claudinha, para o pessoal de casa, antes da gente fechar e encerrar o programa? Sim, eu tenho aqui Uma Criança os Guiará, que é vários autores, né, organizadores. Eles foram os precursores, né, do momento da teologia da criança no Brasil, e foi escrito a muitas mãos esse livro. Esse livro é maravilhoso, ele vai tratar especificamente da teologia da criança. Né? E se você quiser conhecer um pouco mais, porque é muito rico esse tema, né? Hoje a gente não conseguiu falar nem metade daquilo que só precisávamos sentir, conhecer. Exatamente. Então, se você deseja conhecer um pouquinho melhor sobre a essência da teologia da criança, que é uma teologia bíblica cristocêntrica, diferente de algumas, né? Que a gente sabe que não tem esse compromisso bíblico, a teologia da criança realmente tem esse compromisso. Esse aqui também é maravilhoso. A Criança, a Igreja e a Missão vai ensinar-nos para nós, né? Como, de fato, nós sermos igreja e entendermos a visão de que a criança, sim, faz parte da missão da igreja, pertence à igreja do Senhor. Então, esse livro é maravilhoso também. Qual é o autor desse? Esse autor é o Dan, eu não vou saber falar o sobrenome dele, pastor, me ajude. Dan Brewster. Maravilhoso, já li várias vezes, uma bênção do Senhor. E esse aqui também é da linha da teologia da criança, para falar de criança, teologia bíblica pastoral para a infância. Eu aconselho a toda a liderança, pastores, teólogos, a ler, que é uma maravilha. A gente vai fotografar o material e vamos colocar no nosso Instagram para o pessoal aí ficar interativo. Bom, o programa está chegando no final e a gente quer agradecer primeiro o pessoal que está de casa, né? Sexta-feira, imagina, uma hora dessa, já está aí, né, quase sábado, e a gente está aqui
conectado, ligado, interessado com as coisas do Senhor. Muito obrigado a você, viu? Crente fiel, casa fiel, amigo, visitante, que você também da nossa igreja, de muitas igrejas, tá o pessoal da PIB Cosmos aí até agora conectado também, muito legal saber que vocês estão interagindo conosco. Eu quero agradecer também os nossos convidados que separaram esse tempo. Não pense que isso foi assim, eles se prepararam, eles oraram, tomaram algumas anotações que julgaram importantes para trazer para você um tempo de qualidade. Eu chamo isso aqui de tempo de qualidade. Estamos nesse episódio do Crosscast crescendo, nossa audiência tem crescido, porque eu percebo que os nossos convidados têm trazido um conteúdo de qualidade. E a gente aqui não tem Pix, não pode pagar, mas quer dizer obrigado. Eu quero agradecer. E para agradecer, eu quero passar para as mãos da nossa Cláudia Goss, a mensagem de Naum para a igreja de hoje. Benção. Esse tema da mensagem de Naum para a igreja de hoje é um comentário do Tiago Abdala. Deus justo e soberano. Vamos ver se a nossa câmera capta aqui para nós, né? Deus justo e soberano, da editora Vida Nova. Eu estou agradecendo ao Sérgio é parceiro da Vida Nova, o Sérgio que sempre manda esses livros para mim, são livros novos, fechadinho, para que vocês possam receber da Vida Nova esse presente gostoso. Que abençoe muito, Cláudia, Amém. O seu ministério. Você vai ter muito devocional de Naum para passar para a tua garotada lá, né? Para teus filhos do coração. Muito presente obrigada, pastor. Obrigada. da Vida Nova. Presentão. E para o Muito pastor obrigada. Samuel, que é pastor e pastorzão de igreja boa, grande, sólida e bem doutrinada, o livro do Kevin Van Hooser. O Kevin Van Hooser, ele escreve uma obra chamada Autoridade Bíblica Pós-Reforma. O objetivo aqui é resgatar o solas segundo a essência do cristianismo puro e simples. Glória a Deus. E é muito interessante, essa obra eu tenho, já li. E quando chegou para você, eu falei, que coisa boa, Samuel vai vibrar. Tem muita coisa boa. Mês de outubro dá para fazer uma série de sermões despertando a igreja para o cristianismo. Não é ficar protestantismo, isso e aquilo, não. É o cristianismo puro e simples, baseado nos solos da reforma. Autoridade Bíblica Pós-Reforma, Kevin Van Hooser, da editora Vida Nova, presentaço aqui para o nosso pastor Samuel Wesley, que você possa aproveitar essa obra e a PIB Cosmos também. É a nossa gratidão, viu? Muito a obrigado. vocês. E vocês têm, cada um de vocês, 2 minutos para na câmera aqui, câmera 1, vocês estarem dando o seu boa noite, se despedindo e agradecendo aí o pessoal que prestou audiência ao nosso programa. Cláudia, para terminar o programa. Bem, agradecer ao nosso Deus maravilhoso, né, que é a nossa inspiração, né, é o que nos capacita, que nos levanta todos os dias, né, tem nos dado oportunidade, né, pastor, e o senhor também. Quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Não é só a primeira vez não, Cláudia, vai voltar muitas vezes. É verdade, então. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Foi muito bom, pastor Samuel, foi uma honra conhecê-lo, Toda minha. uma satisfação, né? Nós estamos aqui conversando. Enfim, a gente quer agradecer a Deus, a ele muito, o nosso pastor querido, que eu amo de coração, que é uma das minhas inspirações. Inclusive, eu estou terminando agora o meu TCC. Nas dedicatórias tem um agradecimento ao meu pastor, Muito porque obrigado. o senhor quero falar aqui para o público todo, para quem está ouvindo, este homem é um homem de Deus que nos inspira acerca da palavra do Senhor, da essência de Cristo na vida dele. Então, parte de tudo isso que a gente tem estudado, que a gente tem descoberto, que a gente tem desenvolvido, é inspirado também na sua vida, meu pastor, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Obrigada, minha família, todos que estiveram com a gente até agora. E eu quero fazer um convite para todos, né? Todos. É com muita alegria que eu quero convidar no primeiro sábado de agosto, dia 3, 19h30. Daqui a 8 dias. Isso, daqui a 8 dias, na PIB de São Basílio, Igreja Batista São Basílio, inclusive o pastor, que é foi meu professor também no seminário. Estaremos lá na nossa formatura de teologia. Então, se você quiser lá nos prestigiar, vai ser uma alegria estar lá. Nosso pastor acho que vai. Então, assim, eu vou ficar muito feliz de te ver lá, tá bom? Tá todo mundo convidado. Está confirmado, Fiquem com estarei lá, Deus, foi com muito certeza. bom. Pastor Samuel, sua palavra de gratidão para nós encerrarmos esse nosso 38º episódio. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor pelo convite também. Eu quero ministrar uma palavra aos nossos ouvintes, que de tudo que a gente falou aqui, você se sinta inspirado por Deus aí, motivado a olhar com carinho para as crianças que estão ao seu redor, a olhar com carinho para as crianças da sua igreja, a ministrar a palavra de Deus a elas e ouvir da palavra de Deus vindo delas também. Então, que essa noite tenha sido uma noite inspiradora para você. Também quero desejar e orar por você, para que você seja abençoado na sua casa, com seus filhos, no seu casamento. Não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe o seu lar.
que você abra a porta do seu coração, da sua vida, para que Jesus seja o centro da sua casa, assim como a gente desejou aqui que ele fosse o centro da nossa igreja o tempo todo. Quero mandar um abraço aí para o pessoal da PIB de Cosmos. Esse mês, pastor, nós estamos comemorando 72 anos de existência. Que coisa boa. Nós somos igrejas irmãs, né? Porque que coisa boa. No último domingo nós recebemos o pastor Sancler, que é o pastor atual da Segunda do Rio de Janeiro, que é a nossa igreja mãe, eu acredito que de vocês também, Aqui né? também é. Então, nós estamos comemorando 72 anos e a gente está muito grato por tudo que Deus tem feito e pelo que ele ainda vai fazer, porque a gente trabalha assim, com a realidade atual e com aquilo que a gente já vê o Senhor produzindo nas nossas vidas. Então, um abração, pessoal da PIB de Cosmos, e vamos continuar comemorando aí. Parabéns a PIB. Próximo domingo. 72 anos aqui, nós vamos fazer 121. E são nossas irmãs mais velhas. É isso aí. Pessoal, foi um programaço, eu saio daqui encantado, né? Eu vou depois assistir com calma, a gente que está aqui produzindo acaba se envolvendo, distrai alguma coisa, perde alguma coisa, mas depois eu quero pausar lá no meu canal do YouTube, vou ver de novo e vou aprender muito com o que nós discutimos aqui hoje. Fica para nós o registro que o programa 38 foi um marco para nós, o primeiro programa voltado para pensar em teologia da criança, e eu espero poder produzir junto com vocês novos episódios para a gente poder dizer tudo aquilo que está anotado nesse computador, tudo aquilo que está guardado nesse coração, para que as pessoas conosco conheçam um pouco mais desse valor que é a teologia da criança. Obrigadão a você de casa. Queria convidar você para o episódio 39. Sabe quando vai ser? Episódio 39 vai ser no dia 2 de agosto, ou seja, julho já foi embora, o primeiro mês do segundo semestre já foi embora. Vamos agora para a semana que vem, 2 de agosto, às 21h30. Sabe qual é o assunto? Assuntaço, a cruz. A cruz é símbolo de bênção ou maldição? A Bíblia diz, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Aí o indivíduo coloca a cruz lá no crucifixo no pescoço e o cristão fala, idolatria. Mas será que a cruz vazia é idolatria? Não tornou-se a cruz, após a morte de Jesus, na cruz do Calvário, um elemento símbolo do cristianismo? Não, pastor, é o peixe. E, pessoal, semana que vem a gente tem muito o que conversar. Pastor Lucas Rangel, pastor Alessandro Silva, pastor Carlos Elias, estaremos aqui para discutir com você a cruz, símbolo de bênção ou maldição. Até dia 2 de agosto, 21h30, aguardo você aqui no nosso canal cristão. Bye, pessoal, vamos nos despedindo, programa terminando, letrinha subindo, até o nosso próximo episódio.